todo esse Mas sabe o que é isso? É aquele funk que rola na rua ali, seu filho começa a fazer aqueles passinhos quando é criança, e você, ai, que bonitinho, olha só, meu filho tá fazendo um passinho, entendeu? É música para adulto e criança dançando e o pai aplaudindo. Aí o que acontece? A criança cresce nesse meio. de ter sido gerado em uma... Eu te pergunto, qual que é a diferença disso daqui, que a gente tá vendo, pra Melody, MC Melody? Hoje ela é maior de idade, mas eu lembro dessa menina pirralhinha, 7 anos de idade, se tornando um produto, indo fazer show pra um monte de marmanjo adulto, e ok, nenhum órgão público, nenhum órgão fiscalizador, nenhuma lei, nada foi aplicado. Ela cresceu nesse meio, pessoas ganharam dinheiro com isso e tudo bem. Estamos falando de uma pessoa pública que ia em televisão, em emissora de TV e todo mundo aplaudia, entendeu? Isso aqui tá vindo à tona, mas já tá normalizado, ó, há muito tempo. O que eu quero dizer? Sem qualquer... Uma coisa que me deixa extremamente puto é quando eu vejo criança com trejeitos de adulto. Ai, que não sei o que eu estou fazendo aqui a minha maquiagem. Ou tipo, aqueles coaches mirim ali, sabe? Cara, criança tem que ter jeito de criança. Criança tem que falar como criança. Criança tem que consumir coisas de criança, entendeu? E não querer ser adulto. Porque, cara, a vida passa tão rápido, velho. Você vai se arrepender de não ter vivido essa fase da sua vida, entendeu? Quando você estiver realmente na fase adulta, que vierem as responsabilidades, você vai falar, cara, por que que eu não fui criança? Por que que eu não aproveitei a minha infância, entendeu? Isso é algo que está sendo roubado dessas crianças aqui, entendeu? Talvez agora elas não sintam impacto, mas quando elas chegarem na fase adulta, que aí realmente elas não vão ter opção de voltar, não tem como você voltar, já era, entendeu? Daí, cara, só choro, não tem o que fazer. tipo de restrição. Isso é porque, tipo, pra plataforma, pras plataformas, a gente é um produto. Então a gente acha que a gente usa gratuitamente. Ah, eu uso o Instagram gratuitamente, eu uso tal plataforma gratuitamente. Não. Quando você não paga pelo produto, você é o produto. Então, para eles, cara, eles querem mais. Por isso que eles criaram esse mecanismo, né? De você, aquilo que você curte, ele te retroalimenta, ele vai te mandando mais e mais e mais, porque ele sabe que ele vai ter mais tempo de tela. Quando ele tem mais tempo de tela, automaticamente eles estão ganhando mais dinheiro. Então, para eles, o que importa é números e tempo de tela, não importa o que esteja sendo mostrado. Inclusive, eu indico que você assista Dilema das Redes na Netflix, que você vai entender como que funciona o mecanismo das redes sociais. Por isso que eu não gosto muito de rede social, embora eu trabalhe com isso, eu não gosto de rede social, de vídeos curtos. Eu prefiro o YouTube, a Twitch, porque são vídeos longos, onde você consegue criar até mesmo uma conexão maior com as pessoas que te assistem, com as pessoas que comentam, e você também cria uma conexão com aquelas pessoas que você assiste. Então, tipo assim, é algo que faz com que o seu intelecto fique melhor, é algo que faz com que a sua memória de longo prazo seja mais ativada. E eu sou um cara que eu trabalho bastante a minha memória de longo prazo, entendeu? Eu não gosto dessa dopamina barata e rápida, sabe? Que eu vejo que 1000 informações por segundo e daqui meia hora eu não lembro de mais nada, entendeu? Eu gosto de realmente assistir conteúdos mais longos, eu gosto, sabe, de realmente absorver aquilo que eu tô fazendo, ou aquilo que eu tô assistindo, entendeu? Eu sei que aquilo vai fazer parte da minha memória de longo prazo. E o YouTube, ele incentiva isso, né? Você realmente vai assistir aquilo que você, claro, ele também tem esse mecanismo, né, de você ir lá e você vai ver mais aquilo que você geralmente procura, tudo bem? Plataformas funcionam assim, só que a interface do YouTube, ela é diferente, então, tipo, você realmente, tem grandes chances de assistir realmente aquilo que você pesquisou e não aquilo que ele indicou, entendeu? Diferentemente do Instagram, que você só tá scrollando e você tá vendo ali o que ele tá te mandando, entendeu? E aí você entra numa bolha que você não consegue sair. E eu culpo muito também, inclusive, essa questão de polarização política. Se você vê lá Dilemas da Rede, você vai entender. O algoritmo, ele joga pessoas contra outras pessoas por causa das bolhas, porque ele passa a alimentar aquela bolha com informações que vai agradar aquela pessoa de determinada, vamos dizer assim, esquerda e direita, tá? Igual a gente vê hoje em dia polarização. Se você é de direita, o algoritmo vai te mandar apenas coisas de direita, enaltecendo a direita. Se você é de esquerda, eles vão te mandar coisas de esquerda, enaltecendo a esquerda, e vão mandar coisas que vão demonizar o outro lado, entendeu? E para os caras é interessante porque é dinheiro, né, cara? Os caras querem dinheiro. É só isso que eles querem, entendeu? Telegram isso acontece no Instagram, cara. Não acontece na Deep Web, não acontece em nada, acontece no Instagram, na Surface Web. É uma coisa que está acontecendo nesse exato momento. E item o acesso a esses predadores, né? Então, a pessoa que tem uma conta como essa, que está no algoritmo P, por exemplo... Você entende que não é um engajamento saudável, não é um conteúdo que você criou, que de alguma forma você prendeu a atenção do público, você gerou uma conexão e através disso você está gerando uma comunidade, você está gerando pessoas que se interessam por algo que você está fazendo, entendeu? Você entende que não é um crescimento saudável, que
Por que tá dando tanto engajamento uma criança seminua? É porque é fofinho? Não é, cara, entendeu? Então, tipo assim, a gente sabe quanto eu trabalho com isso há alguns anos. Eu sei o quanto é difícil você conseguir engajamento em rede social. E por que é tão fácil nesse tipo de conteúdo? Porque são lobos, cara, que estão seguindo. É a galera mal intencionada, entendeu? É a galera, esses imundos, esses pedófilos imundos que estão seguindo. Então, por isso que é tão fácil obter esse engajamento. Porque as pessoas, elas não estão preocupadas, né? Os responsáveis por essas crianças, elas não estão preocupadas com quem seja essas pessoas. Elas estão preocupadas apenas com isso aqui, com grana, entendeu? E aí, cara, rede social, internet é o seguinte: a partir do momento que você postou algo, aquilo não te pertence mais, entendeu? É como se você picasse um papel e jogasse para cima. Você não vai conseguir juntar esses picados e formar um papel de novo, entendeu? Já era. E aí, por isso que muitas crianças ficam traumatizadas, né, cara? Com razão, porque essas crianças, elas vão formando a opinião, elas vão formando o córtex pré-frontal ali, que a criança adolescente não sabe muito bem o que quer, né? É até por isso que existe uma lei que as protege, ou pelo menos deveria proteger. Por isso que existe uma lei que diz que menor de idade não pode ser preso, por exemplo, porque eles não sabem o que fazem. Entendeu? Então, por que nesse caso que não se aplica? Então, não são dois pesos e duas medidas, né? Então, tipo assim, existe uma lei que protege menores de idade porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Em alguns casos, mas em outros casos, tudo bem. Pode estar sendo abusado. A gente tem visto bastante casos também de crianças, né, que acabam fugindo de casa, conhecem pessoas pela internet e fogem, entendeu? É isso que ela falou, é um psicólogo, é uma profissional da área que está falando. Que os pais estão se tornando muito permissivos mesmo. Tipo, por serem, a maioria dos pais já vem dessa cultura das redes sociais, então, tipo, para eles é diferente da geração anterior, né? Que a galera era um pouco mais rígida, tinha um pouco mais pulso firme ali com seus filhos e tal. A galera de hoje em dia não tá nem aí, cara. Pô, tem gente que não quer ter trabalho com o filho, mete um tablet na mão do piá lá e para não ter problema, entendeu? Para que o filho não chore ou não perturbe, ele vai lá e dá o celular na mão da criança. E ali é um começo, é uma fagulha que pode se tornar um incêndio no futuro. Então, isso quem tá falando é uma profissional de psicologia, não sou eu. Eu só tô endossando o que ela tá falando. E realmente é isso. Pais muito permissivos, muito bunda moles. Bunda moles, vamos falar real aqui. Então, galera, é um assunto muito sério, muito, muito importante a gente refletir com esse vídeo, tá? Que esse não seja apenas... Que o Felca não seja o único, né, a se posicionar, que todas as pessoas possam de alguma forma se posicionar e denunciar. É o mais importante, tá? Eu achei importante falar sobre isso também. Acho que tanto os criadores de conteúdos maiores quanto os menores, todos têm que se mobilizar, tá? Não por modinha, não por nada, mas porque é um assunto extremamente sensível, extremamente sério, entendeu? E por isso que eu tô também abordando aqui no canal. E é algo perturbador, né, cara, assistir isso. Mas se você for ver alguns vídeos antigos meus, se não tiverem privados, porque esse canal ele era ativado e aí eu abandonei ele por um tempo e ativei de novo, não é a primeira vez que eu falo sobre isso, tá? Tanto da banalização desse tipo de conteúdo para jovens, quanto de influenciadores que não influenciam em nada. Só para finalizar, eu vou compartilhar aqui com vocês uma coisa que eu postei. Ele lutou contra as lives de NPC, que eram aquelas lives ridículas lá, até então tudo bem, era ridículo, mas não era algo grotesco como isso daí. Lutou contra o Império da WePeak lá, que é da empresa da Virgínia, que é uma pessoa também que não sei por que se tornou influenciador, né? Lutou contra a máfia do Tigrinho e agora está lutando contra a pedofilia. O Felca é o único influenciador que sabe influenciar de verdade. Eu diria que o Felca é o único influenciador realmente que influencia, que eu conheço. Que é uma pessoa que não se dobra por dinheiro, não se dobra pelo sistema, não se dobra pela banalização do mal, como diria Hannah Arendt. A gente não deve banalizar esse tipo de coisa. Não deve normalizar esse tipo de coisa, entendeu? Então que a gente seja cada vez mais ativos, né, nesse tipo de situação, para que não normalize, porque não é normal, entendeu? Que a gente possa ser exemplo também para os jovens da nossa família, que a gente possa criar bases e instruir essa garotada aí que muitas vezes não sabe, né? Muitas vezes não, a garotada não sabe do que tá fazendo. Então a gente tem que ser o norte para essa galera aí, essa nova geração. Isso tá errado. E o poder público tem que fazer alguma coisa. Isso daqui que o Felca mostrou mostra que a gente não deve ficar dependendo de político para determinadas coisas, sabe? A gente pode se unir, a gente pode fazer um barulho gigantesco, mesmo não sendo político, mesmo sendo apenas pessoas, cidadãos comuns, civis, entendeu? Que a gente pode sim fazer um barulho e cobrar aquilo que tem que ser cobrado. E que fique de alerta.
alerta para que acontecendo coisas parecidas tem que denunciar mesmo. E que também as redes sociais façam alguma coisa, né? Que elas têm o poder ali de fiscalizar e de derrubar esse tipo de conteúdo. Então que elas as façam, porque eu já vi vários criadores de conteúdos aí, de conteúdos comuns, normais, perderem a conta por muito menos do que esse tipo de barbaridade que a gente tá vendo aqui. Então é isso, Felca, Deus abençoe sua vida. Muito obrigado por ter feito esse vídeo, porque realmente foi uma luz que a nossa sociedade estava precisando, e tamo junto.